Ok, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de operador de computador. Coloquem o nome de vocês aqui no chat de texto, do lado direito. Não se esqueçam de acessar a plataforma, né, de estudos para registrar a frequência de vocês. Vamos lá, compartilhando a tela com vocês aqui. Assunto de hoje, PowerPoint, né, pessoal, finalizando nosso curso com PowerPoint. E aproveitar o momento de abrir espaço para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade nos exercícios anteriores de Excel, né? Já faz a pergunta aqui no primeiro momento, que a gente já trabalha aqui com vocês, né? E a gente já fecha o ciclo de Excel, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode aproveitar, tá bom? Então, abrindo aqui a plataforma de vocês, né? Eu tinha colocado um vídeo complementar, mais a leitura da apostila, né? Então, atividade está aqui embaixo, dia 22, né? Coloquei 2 vídeos, né? Que vocês assistissem, na verdade foi só um, né? Mas a leitura das páginas 94 a 106, né? Informática básica. Tá aqui, a página 94. Começa a introdução falando de PowerPoint, tá? Lá na apostila de pacote Office. Páginas 73 e 74, tá? Que são exercícios, né? Que eu deixei para que vocês fizessem. 73 exercícios práticos, né? E o questionário, tá? Então, hoje a gente vou mostrar algumas ferramentas, né, do PowerPoint, e aí deixar mais exercícios para que vocês pratiquem amanhã. Então, vamos lá abrir o PowerPoint, né? A versão do BR Office é o Impress, né? E a gente tem o PowerPoint para o pacote Office e o Impress para o BR Office, né? Podemos utilizar também apresentações do Google, né? Bom, então quando nós abrimos aí o PowerPoint, né, nós temos praticamente as mesmas ferramentas que nós já vimos anteriormente, né? Nós conseguimos aí ver o painel para edição de textos, né? Por exemplo, você vem aqui com uma apresentação em branco e aí você vê os slides para que você consiga adicionar um título, né, subtítulos, clicando aqui dentro, esses botões aqui para mudar o tipo da letra, tamanho, né? A ferramenta limpar toda a formatação, que vocês já conheceram lá no Word, a cor da fonte, né? Então, percebam que aquele aprendizado lá atrás, né, no Word, basicamente você carrega para todas as demais plataformas, né, do pacote Office. Negrito, itálico, sublinhado, né?
sombra no texto, os botões de alinhamento. Dá para colocar colunas aqui também, né? Você consegue inserir imagens também, formas, tabelas, gráficos, né? Então você consegue fazer uma apresentação, né? Vamos identificar aqui que vocês estão fazendo uma apresentação para apresentar dados, resultados, né? E você consegue inserir gráficos também. Dá para inserir links, né? Hiperlinks, que é um texto que a hora que você clica é redirecionado para alguma página, né, para o YouTube, para abrir algum vídeo ou algum arquivo do próprio computador, tá? Nós vamos fazer isso também nessa disciplina, né, neste módulo de PowerPoint. Aqui na opção Design, a gente tem os designs específicos dos slides, né? Esses quadradinhos aqui, né, são chamados de slides. Esse aqui do lado esquerdo tem um apenas aqui, né? Mas eu posso construir uma apresentação com vários quadradinhos desse aqui. Para inserir aqui na opção página inicial, a gente tem aqui esse botão, né? Novo slide, tá? À medida que eu vou clicando nesse botão, perceba aqui que o painel do lado esquerdo vai acrescentando mais slides para vocês. Qualquer outra maneira também, do lado esquerdo no painel, onde eu estou visualizando esse slide, eu clico em cima com o esquerdo e vou apertando Enter no teclado, ele automaticamente vai inserindo, né, esses quadradinhos aí. Para excluir, é só clicar do lado esquerdo, né, no painel, e apertar Delete em cima no teclado, que ele vai excluindo os quadradinhos, ok? Essas caixinhas de texto também você pode trabalhar como referência para colocar título e subtítulo, mas você pode, você mesmo, colocar essas caixas de texto na opção inserir, né? Na opção formas, tá? Então você pode clicar em cima, de repente, da borda aqui da caixa de texto e apertar Delete no teclado para apagar, né, essas caixas de texto. Todas elas vêm com um padrão. Se você não quiser utilizar, eu gosto de utilizar como referência, né? Coloco o título apenas aqui, e aqui eu trabalho com texto, né? Então, o PowerPoint, pessoal, ele é um programa para que você apresente alguma palestra, né? Algum evento, venha mostrar resultados de algum projeto, né? E ele é muito utilizado em apresentações acadêmicas, né? Quando a gente vai apresentar trabalho de conclusão de curso, na faculdade, né, projetos acadêmicos, todos eles são feitos, né, com o PowerPoint. Okay? Então, o conteúdo de um slide ele não pode ter muita poluição, né? Ou seja, muito texto, muito conteúdo de cor, de imagens. Né? A gente tem que trabalhar sempre na medida certa, né, na dose correta. E quando a gente vai colocar texto, sempre em formato de tópicos. Né? Você não vai ficar lá na frente lendo o conteúdo da sua apresentação. Ele é apenas uma referência para que você lembre do assunto, né, e comece a articular sobre o assunto. Então, portanto, aqui nas apresentações, a gente não vai colocar, encher, né, o quadradinho, encher o slide de conteúdo de texto. Não, a gente vai simplificar o máximo que a gente puder, colocando sempre em formatos de tópicos. Né? E o que vai ser um diferencial aqui? Vai ser a sua apresentação, né, e a forma como você formata a sua apresentação. O design, né, as animações que você vai colocando para interagir, né, os recursos multimídia, a gente pode colocar vídeos, a gente pode colocar fotos, né, então vai ser o diferencial aí na sua apresentação, vai ser a configuração, a forma como você vai formatar a apresentação como um todo, né. Bom, aqui em design, então, como eu tinha comentado, a gente tem formatos prontos, né,
já vem aí do próprio pacote Office para que você possa utilizar aí nas suas apresentações, tá? Então, você clicando aqui em Design, aqui na parte de baixo, na barra de ferramentas, você vai encontrar aí conjuntos, né, de cores, relevos diferentes, que você pode colocar aí na sua apresentação, né? Você pode procurar por temas. Eu baixei um tema interessante na internet, salvei no meu computador, vou clicar aqui em procurar temas, né? Ele vai fazer a busca por alguma pasta aí do seu computador na qual você tenha salvo, né? Ou senão você pode, inclusive, escolher, né? Clicar aqui na seta, vai aparecer essa barra de rolagem onde você pode escolher os temas que ali estão, né? Então, são vários temas interessantes, vocês podem escolher, tá? Cada um com uma cor diferente, inclusive o formato do texto também vai mudando, tá? Esse formato aqui, ele direciona para um nome de fonte específico, mas você pode alterar essa fonte também, pegar só o layout de cores, né? Ok, pessoal? Então, se você quiser trabalhar com design pronto, você escolhe aqui dentro da opção design, né? Clica aqui na opção mais e você escolhe o tema na qual você quer trabalhar, né? Automaticamente o tema que você escolher é aplicado em todos os demais quadradinhos, né? Os demais slides do seu arquivo. Aqui desse lado a gente tem as variantes, né, de cores, você escolhe um tema, e aqui do lado direito você escolhe a variação que existe nessas cores, né? Aqui tem mais variações de cores, inclusive você pode escolher as cores, né, que ele vai alterar aqui conforme a paleta que você escolher. Aqui. Então aqui você escolhe o design, e aqui do lado direito você escolhe as variantes, que são as composições de cores que você pode modificar, ok? Fontes, né? Aqui tem alguns efeitos também, e etc. Qual que é outra maneira de você modificar, seja trabalhando com cores sólidas ou até mesmo com cores gradientes, né? A gente já viu lá no Word que cores gradientes, a gente pode trabalhar com uma paleta, com uma variação de 2 ou mais cores, né? Então, quando a gente tem 2 ou mais cores, a gente já tem uma mistura gradiente, né? Pode ser radial, pode ser de ter uma outra característica aqui que ele vá preenchendo ao longo do slide, tá? Uma outra maneira manual da gente fazer isso aqui, né? Vou dar até Ctrl Z para desfazer, mas você pode alterar aqui o fundo do quadrado, clicando com o botão direito, tá? Isso aqui na parte externa, do lado de fora, aqui do slide, clicar aqui em formatar plano de fundo, ok? E aí vai aparecer essa janela aqui do lado direito, onde nós temos preenchimento sólido, na qual você vai poder escolher uma cor só, né? Uma cor para todo o slide. Preenchimento gradiente, perceba que quando eu seleciono o preenchimento gradiente, conforme a variante que eu escolhi, a cor verde, ele já vai dando algumas possibilidades de mudança, né? Então, se eu clicar aqui na seta, eu posso escolher outras variações do verde, né? Ou, de repente, modificar a cor, não quero verde, eu quero uma outra cor diferente, né? Então, o gradiente possibilita a gente fazer isso. Preenchimento com imagem ou textura. Eu posso escolher uma imagem aqui, de um arquivo, né? Pesquisar no OneDrive, por exemplo. Posso trabalhar com preenchimento padrão. Ele traz algumas texturas, né? Em cima da cor. Okay? Então, varia muito de acordo com o que você quer, né? Ou você quer trabalhar com design pronto, e muda só as variantes, com as cores, né?
ou vem de forma manual, clicando em formatar plano de fundo, e aí você escolhe com qual tipo de preenchimento você quer trabalhar, né? Aqui embaixo, ele pergunta se você quer aplicar toda essa sua formatação em todos os slides que virão logo após esse que você trabalhou, né? Ou depois, ou até mesmo antes. Ou seja, aplicar essa mesma formatação a tudo, né? Então, você pode vir aqui e aplicar a tudo. Perceba que desde o primeiro, o segundo e o terceiro também ficaram com a mesma configuração que nós acabamos de selecionar, né? Ok? Então, fica aí tanto essa parte aqui de cima, que você pode escolher um pronto, como essa que você pode aplicar de forma manual. Bom, vindo aqui em transições, né? É um próximo tópico que a gente vai ver aqui, a gente pode trabalhar com a transição do slide, né? Que é um efeito que ele coloca em cima de cada quadrado, né? E não nos elementos que tem ali dentro. Ele aplica no quadrado em si, tá? As animações que a gente vai ver também durante a aula de hoje, elas são aplicadas nos elementos que tem lá dentro desse slide. No texto, numa imagem, né? Então, transição é no slide, animações a gente consegue aplicar nos elementos aqui dentro, tá? Temos apresentação de slides, que a gente vai configurar algumas situações interessantes aqui, na qual nós podemos, inclusive, configurar um loop infinito, né? Ou seja, quando eu apertar esse botão aqui, ó, para apresentar os slides, né? Ou F5, né? Se eu apertar F5 agora, ó, o que acontece? Ele aparece a apresentação na tela cheia, né? Ele sai do modo de exibição, de edição lá no PowerPoint e abre em tela cheia, apertando o F5. E ali, a partir do teclado, apertando a setinha ou dando um clique do mouse, ele vai movimentando as apresentações para frente, né? Só que eu consigo, a partir dessa opção aqui, configurar o tempo de exibição de cada um desses slides. Ou até mesmo consigo programar aqui a questão do loop infinito, né? Que ele fica passando, né? De forma sequencial, do primeiro até o último slide, e a hora que ele chegar no último, ele vai voltar a fazer de novo a exibição do slide número 1, né? Mais ou menos como se a gente tivesse, eu não sei se vocês já viram isso aí na lotérica, normalmente é um outdoor, né? É uma televisão, tá? Que é programada com uma apresentação, ou até mesmo com um arquivo, né? De digital, na qual fica passando propagandas, né? De vários estabelecimentos ali do bairro, da região, e a hora que termina a sequência, ele volta a repetir novamente as propagandas ali, né? É um recurso bem interessante, né, que as empresas estão adotando hoje, colocando esses outdoors, essas TVs, os principais estabelecimentos, como lotéricas, né, entre outros, até mesmo para exibir informações dos próprios produtos da empresa, né, tem muitos que colocam ali para exibir preços, ofertas, e outros já para divulgar mais o bairro, né, colocando propagandas e etc. Aquilo ali é um exemplo de como a gente coloca essas propagandas, né? A gente pode colocar essas propagandas aqui no PowerPoint e configurar para que ele fique passando. Na hora que eu botar ele para apresentar, apertar F5 ou clicar nesse botão, ele vai ficar passando de forma infinita, né? Ou seja, até que alguém vá lá, aperte o ESC, né? Ó, vou apertar o F5 aqui, ó. Apertei F5 para ficar na tela cheia, ele vai ficar rodando. Lógico que a gente não configurou ainda, a gente vai chegar até lá nessa parte, né? Então, a hora que eu configurar para o loop infinito, vai ficar rodando infinitamente, a não ser que alguém vá lá, aperte ESC, né? E a apresentação, tá? Então, aquilo ali que acontece naqueles outdoors, naquelas TVs, é basicamente isso. Estruturo uma apresentação com as propagandas, se tiver algum vídeo eu coloco, né?
coloco as imagens, coloco a propaganda bonitinho e deixo programado para que ele execute um determinado período de tempo. Né? Então, aquelas telesmensagens também funcionavam desse jeito. Né? Aquelas mensagens que normalmente a gente recebe por e-mail, hoje nem tanto, né? Hoje a gente não recebe mais tanto arquivo desse tipo, mas antes a gente recebia uns arquivos, né, que era formato de apresentação, né, aparecia lá as imagens de paisagem, normalmente tinha uma frase reflexiva, de fundo tinha uma música, né, que a gente ouvia e lia a mensagem. Então tudo isso pode ser programado a partir do PowerPoint, né, você coloca uma música de fundo, com o tempo programado dessa música, o slide vai mudando de acordo com o tempo que eu programar, né, até que eu consiga ter o término da mensagem, né, o término da música também, tá? Então dá para ser programado sim, é algo assim fácil de fazer, tranquilo, só que você precisa ter o time, né? O que é o time? É o tempo de execução da música com o tempo de execução da apresentação, né, do slide, da mensagem que você quer transmitir. Tá? É algo assim bem bacana, o PowerPoint ele serve assim, ele tem muitas variantes, né? Não é só para trabalho acadêmico, não é só para você apresentar seu projeto, né? Tem uma série de coisas que a gente consegue trabalhar, inclusive envolvendo recursos digitais, né? Como vídeos, fotos e etc. Ok? Então vamos lá. Inclusive conteúdo de aula, né? Para quem é professor, utilizar-se do PowerPoint aí para poder entreter o máximo, né? Prender a atenção dos alunos. É um recurso bem interessante. Bom, vamos lá. Deixa eu fechar aqui o formatar plano de fundo, né? Aqui a gente tem a guia revisão também, para verificação de ortografia e gramática, né? Tem a questão da exibição, régua, né? De repente, se o seu não tiver habilitada a régua, você vem e habilita novamente, né? O modo de exibição tem que estar marcado aqui no normal, né? Para que ele apareça esse painel aqui do lado esquerdo, mais o palco de onde você vai realmente editar, né, esse slide. E aqui, então, vamos voltando aqui vou pegar a atividade que vocês tinham que desenvolver, vou fazer junto com vocês e, ao mesmo tempo, já vou mostrando as ferramentas, tá? Então, lá primeiro, na página 94 a 106, o PowerPoint é um programa destinado à exibição de apresentações em seu computador. Através de ferramentas poderosas, você poderá preparar apresentações profissionais de forma rápida e simples, né? Apresentações, conjunto de slides e folhetos, quiosques, funcionam como apresentações, porém dispensam o apresentador. Né? Se configura ele com o tempo certo de execução de um para o outro, ou configura o loop infinito, que ele mesmo vai passando os conteúdos ali de forma automática, né? A guia design, que eu mostrei para vocês, né? Formatação de textos, semelhantes, idênticas ao Word e Excel, que nós já aprendemos, né? Ferramentas de desenho também tem aqui dentro do PowerPoint. Pode ser trabalhado com tabelas, com gráficos, né? A gente consegue colocar conteúdo de áudio, de vídeo. Transição de slides, né? Então, voltando aqui à transição, se eu clicar aqui em transições, aqui no meio, na barra de ferramentas, a gente vai ter um conjunto de ferramentas, né? Conjunto de transições que a gente pode aplicar a cada um. Então, se eu clicar aqui nesse, por exemplo, chamado colmeia, olha só o que acontece. O efeito do slide como um todo, né? São vários efeitos. Efeito xadrez, né?
Então, na verdade, o que vai ser o diferencial da sua apresentação está aqui, ó, nas transições, nas animações que você aplicar, né? É lógico que para apresentações formais, você não pode fazer com que cada quadradinho desse tenha uma transição, um efeito diferente. Você não pode fazer uma salada de frutas também não, tá? Mas quando você tem algo menos formal, né? Quando é uma aula voltada para o público jovem, por exemplo, quando é uma apresentação com um público que não seja tão formal assim, você pode sim abusar desses recursos, é importante, porque você prende a atenção, né, dessas pessoas a partir desses recursos de animação, de transição, né. Formato origami, né, bem bacana. Cada versão eles implementam algumas animações, algumas transições bem interessantes. Então, são várias, né? Você pode aplicar em cada uma dessas, né? Tá vendo que aqui ele já fica com uma estrelinha debaixo do primeiro quadradinho, informando que foi aplicado ali uma transição, né? Esse efeito aqui, você pode aplicar a todos, né? Tá vendo que ele dá a opção para você aplicar a todos, ó. Se aplicar todos os 3 slides que tem aqui, já vão ficar com a transição que eu estabeleci. Aqui, do lado direito, vai aparecer essa opção, né? Ou seja, essa transição que eu acabei de colocar, ela só vai acontecer se eu clicar com o mouse, tá? Então, eu posso definir aqui o tempo também, né? Posso desmarcar esse avançar do slide e posso delimitar um tempo aqui, né? Então, a partir de 10 segundos, né? Tome cuidado para você não colocar 10 aqui, né? Que aqui é separado da seguinte forma, né? Minutos, segundos e milésimos de segundos, né? Então, se eu configurar 10 aqui, na hora que você colocar para rodar, não vai realmente acontecer, porque só depois de 10 minutos, né? Então, tome cuidado com essa parte aqui também, tá? Então, vou colocar aqui 5, 0,5, e vou clicar aqui em aplicar a todos, né? Então, o que acontece? Quando eu clicar aqui e apertar F5, ó, depois de 5 segundos, olha só o que vai acontecer, né? Tá vendo que ele já muda automaticamente para o próximo. Tá vendo? Ele encerra a apresentação, né? E aí fica nessa tela preta, eu aperto o ESC e volta. Ainda ele não está configurado para que aconteça o loop infinito. Eu preciso fazer uma configuração antes. Mas ele já está fazendo a transição de forma automática já, né? A partir do tempo que foi delimitado, que é 5 segundos, ok? Então, o que você pode fazer delimitando pelo tempo, ou pode clicando com o mouse, né? Tá? Então, você pode fazer com que realmente, quando eu clicar aqui, nesse botão aqui embaixo, apresentação de slides, ou a tecla de atalho F5, né? Ele passe de um slide para o outro, só eu apertando a seta do teclado para frente, né? Para trás eu retorno, ou clicando com o botão do mouse, tá? Então, você pode configurar escolhendo uma dessas duas opções, tá? Eu posso habilitar aqui um som, né? Eu posso habilitar um som aqui, clicando em aplausos, por exemplo, ou seja, a hora que aparecer essa transição desse quadradinho, desse slide, né? Eu não estou ouvindo, eu estou sem o fone de ouvido, né?
mas na hora que eu clicar aqui, eu posso habilitar que esse som aqui apareça, né, para todos os slides à medida que eu vou avançando em cada uma desses quadradinhos, tá? E são vários sons que o próprio PowerPoint traz, tá? Lá, repetir até o próximo som, né? Então, eu posso escolher aqui esses modelos, né, que já vêm prontos, e posso inserir também uma música qualquer, né? Seja ele trazida do YouTube, né? Sendo que eu fiz um download, enfim, posso trazer aqui dentro da apresentação também, né? Vamos lá, deixa eu abrir a atividade, deixa eu fazer junto com vocês. Vamos lá, 7.5, né? Exercícios, PowerPoint, exercícios práticos. Crie os slides de acordo com o modelo descrito abaixo, né? No slide 1, o título vai ser curiosidades e o subtítulo vai ser o seu nome completo. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu dar aqui um Ctrl+Z desfazer. Começar de novo, né? Dar um arquivo novo. Então, aqui, ó, clique para adicionar um título, tá? Ele já vem aqui para colocar o título padrão, aqui embaixo o subtítulo, né? Aqui eu vou colocar curiosidades, o título principal. Aqui embaixo nós vamos colocar, então, o nome completo, né? No slide 2, escolha o layout, título e conteúdo para inserir os novos slides. Clique na guia Página Inicial, Grupo Slides, opção Novo Slides. Para o título, digite Curiosidades, parte 1, e para o conteúdo, digite. Ok. Então, aqui a gente já aprendeu como que a gente coloca um novo slide. Você pode vir aqui, né, Página Inicial, opção Novo Slide, ok? Aqui a gente vai colocar, então, curiosidades, parte 1. E aqui nós vamos digitar esse conteúdo, né? Ok, então isso aqui no slide 2, né? Depois, no slide 3, para o título, digite curiosidades, parte 2. Então, é só continuar praticamente, né? Aqui aperto o Enter.
Ok, até o passo D, né? Aplique um design no seu slide. Aplique os efeitos de transição em cada slide, né? Observação, cada slide deve possuir um tipo de efeito diferente. Aplique os efeitos de animação também, né? Observação, cada slide deve possuir um tipo de animação diferente. Após a realização dos exercícios, salve-os em seu computador e busque mais exercícios para reforçar o conteúdo. Ok. Então, vamos lá. Vamos fazer o passo D. Aplique um design, né? Design eu também já mostrei para vocês como que a gente faz esse processo. Você vem aqui na opção Design. Escolhe uma dessas opções, né? Vou escolher esse aqui. Ver se tem algum outro mais interessante. Fazendo que à medida que você vai escolhendo, ele já aplica esse design nos demais slides, né? Aplique os efeitos de transição. Tá? Em cada quadradinho desse um efeito de transição. Então, você vai vir aqui na opção Transições, escolher um diferente, né? Vou clicar aqui no segundo, aqui do lado esquerdo. Vou abrir aqui as opções de transição que tem, né? Vem aqui no terceiro e escolho o outro, né? Vou clicar aqui nesse origami. Em cada um eu coloquei uma transição diferente, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Cada slide deve possuir um tipo de efeito diferente, né? Aplique efeitos de animação. Para aplicar efeitos de animação, a gente precisa clicar aqui, né? Animações. E essas animações, conforme eu tinha comentado para vocês, elas são aplicadas nos elementos dentro do quadrado, né? Seja um elemento de texto, seja uma imagem, seja um vídeo, tudo que tiver aqui dentro, né? Diferente da transição, que é no quadrado como um todo, as animações a gente aplica nos efeitos dentro desse slide, né? Textos e etc. Ok? Então, toda vez que eu quiser aplicar uma animação dentro dos elementos, eu preciso selecionar esses elementos. Tá? Então, como que eu faço para selecionar esses elementos? O primeiro é composto por uma caixa onde eu tenho um título principal e embaixo uma outra caixa de texto com subtítulo. Né? Então, eu vou clicar dentro e aí você vai perceber que a gente tem bordas em volta dessa caixa de texto. Okay? Então, eu vou clicar no contorno, né, na borda da caixa de texto. Aqui também vai ter uma opção chamada formatar. Toda vez que eu tiver algum elemento de caixa de texto ou de desenho, vai aparecer essa opção formatar para que eu altere algumas informações como cores, de preenchimento, etc. Né? Mas voltando aqui nas animações, a gente tem essas animações aqui, né? Que estão divididas em 3 situações. Primeiro, efeitos de entrada, ou seja, quando aparece o slide na tela, né? O de ênfase, para dar ênfase realmente àquele slide que está entrando. E o efeito de saída. Né? Entrou, mostrou todos os elementos que tinham que ser mostrados. Agora ele vai sair para o próximo slide. Né? Então, eu tenho a entrada e tenho a saída desse slide, desse quadradinho, para que ele mostre o próximo. Né? Então, esses são os 3 efeitos na qual ele divide. Né? Aqui, se eu clicar nessa parte aqui da barra de ferramentas, eu vou conseguir colocar
Ou se eu clicar aqui, né, adicionar uma animação, ele também aparece, tá? Aqui tem alguns efeitos, né, que o próprio PowerPoint traz, mas eu posso clicar aqui em mais efeitos de entrada, ele vai dar opções para aparecer mais aqui, ó. Tá? Você pode puxar a caixinha aqui para o lado e ver o que acontece toda vez que eu clico em cada um deles, ó. Tá? Eu estou com a caixa de texto curiosidade selecionada e vou clicar em um desses aqui, ó. Vou clicar nesse dividir, tá vendo? Ó? O efeito ele fica só no elemento de texto, né? Persianas, xadrez, né? Então eu vou colocar aqui uma animação para cada um desses elementos, né? Então eu coloquei aqui nessa primeira caixa de texto. Agora eu vou clicar em OK, né? Tá vendo que aparece o número 1 em volta da caixa de texto, informando que uma animação foi aplicada nesse elemento, né? Vou clicar aqui no segundo elemento, que é o subtítulo. Vou clicar em adicionar uma animação. E vou escolher um desses três aqui, tá? Normalmente a gente coloca o de entrada, né? Mas se você quiser colocar o de saída, também coloca. Entrada quando ele aparece, a saída quando ele está saindo do primeiro para o próximo slide, né? Ou, aliás, do slide anterior para o próximo, né? Ou do 1 para o 2 também, dependendo da sequência de slides que você tiver. Posso clicar novamente aqui em mais efeitos, né? Então, aqui, esse número que fica do lado da caixa de texto, informando que ali tem uma animação, você pode colocar várias animações aqui. Eu posso colocar uma de entrada e posso colocar uma de saída ao mesmo tempo, tá? Se eu voltar aqui, ó, clicar adicionar animação e agora colocar um efeito de saída, né? Mais efeitos de saída. Clicar aqui em triangular. Quando ele estiver saindo para o próximo slide, vai aparecer essa animação, né? A primeira informando aquela ação, né? Aquela outra animação que eu selecionei, e a segunda indicando esse efeito de saída. Tá vendo? Agora eu tenho o 1 e tenho o 2. Tá? Se de repente eu não quiser mais esse efeito 2, tá? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso clicar no 2, né? E painel de animação, tá? Aqui em animações, eu tenho o painel de animação, que vai aparecer todas as animações que eu colocar em um elemento. Tá? Então, primeiro eu coloquei um efeito de entrada, e aqui o número 2, do lado direito, o painel, né? Apareceu o efeito triangular, que é um efeito de saída. Eu posso simplesmente clicar nesse 2 e apertar Delete para apagar. Tá? Eu posso trabalhar só com um elemento também, só com um efeito de entrada, ou de ênfase, ou de saída. Se você quiser trabalhar com os dois, você pode. Então, quando ele entrou, e outra animação quando ele saiu, né? Aí fica a seu critério, fica conforme você achar melhor, né? Desde que não fique algo, né, igual eu comentei para vocês no começo. Não fique aquele negócio com um monte de informações, né? Uma informação ou outra, uma animação ou outra é interessante usar para chamar a atenção, essa é a intenção, né, do PowerPoint, mas também não pode ser algo muito prejudicial, que fique muito poluído também, tá bom? Então vamos lá. No slide 1, nós aplicamos o efeito de entrada. Vou aplicar aqui em cada um dos elementos que temos aqui no PowerPoint, tá? Vou adicionar uma animação. Vou adicionar um efeito de rotação, né? Efeito de rotação. Vou clicar aqui no slide 2 e vou aplicar também cada uma dessas caixas de texto. Um para o título e a outra o conteúdo em si, né? Clico aqui no próximo, na borda.
Vou colocar uma animação de entrada também. Olha só o efeito, né? Ele aplica em cada um dos textos contidos nessa caixa de texto. Tá, então tem a sequência, né? Ele colocou por linha, tá? 2, 3, 4 e 5. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Essa caixa de texto principal. Clico no segundo, onde eu tenho conteúdo de texto. Posso clicar em mais efeitos, né? Ele vai dar mais opções aqui para vocês. Clicar nessa dos créditos. Clicar em OK. Aqui ele dá o efeito dos créditos, né? Vou reproduzir, ó. Olha só o efeito. Ele vai aparecendo como se fosse os créditos de um filme, né? Quando termina, vai aparecendo o nome, etc. E vai subindo, ó. Ok? É interessante. Então, os efeitos a gente já colocou. As animações também a gente acabou de entender como que coloca, né, essas animações. Cada slide deve possuir um tipo de animação diferente. Beleza. Agora, só para a gente terminar essa questão da correção, né, dessas atividades, acerca do Microsoft PowerPoint, é incorreto afirmar que o PowerPoint permite trabalhar com textos nos slides, mas não possui a ferramenta corretor ortográfico. A gente já viu que tem, né? Dentro de revisão, assim como todos os programas, a gente tem um verificador de ortografia e gramática, né? Nos slides podemos inserir textos e imagens. Podemos, né? Permite animar os textos contidos nos slides. Acabamos de fazer, né? A alternativa D é ótimo para auxiliar professores em aulas expositivas. Então, a alternativa incorreta é essa primeira, né? Na qual ele fala que a ferramenta não tem corretor ortográfico. E tem. 2. Um arquivo com a extensão .pptx pode ser editado por qual aplicativo? O formato pptx, aqui, ó, arquivo, salvar como, vem na opção procurar, né? Olha só o formato aqui, ó, apresentação do PowerPoint, formato .pptx. O do Excel é .xls, o do Word, que é um documento, é .doc, né? E assim como todos os programas, tem uma extensão de arquivo diferente, né? Do PowerPoint é .pptx. Okay? Ele só vai abrir com o Google Apresentações ou com o Impress, que é a apresentação do BR Office, ou com o PowerPoint nas versões anteriores a essa versão mais recente, né? Então, a alternativa correta aqui, ele vai abrir com o Microsoft PowerPoint, ok? 3. O PowerPoint é um aplicativo muito utilizado para desenvolver apresentações com diversos recursos como objetos gráficos, clip art, símbolos, organogramas, fotos, entre outros recursos gráficos. Dentre as suas principais funcionalidades, podemos destacar, exceto, tá? Então a gente viu as funcionalidades do PowerPoint, né? Dentre essas aqui, qual não faz parte do PowerPoint? Soma de células? Muito provável, né? A gente já viu que tem um programa próprio para fazer isso. Inclusão de animações, a gente consegue fazer? Consegue. Efeitos de transição também? Conseguimos. Podemos trabalhar com modelos de apresentação pré-definidos? Podemos. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Tá? Então, aqui tem um gabarito, né? Era bom que vocês não vissem esse gabarito. Então, número 1, alternativa A como incorreta. 2, B, né?
E aí a terceira, o exceto, né, incorreta, que é a alternativa A, tá bom? Então, aí eles fizeram exercícios propostos para que vocês fizessem na sexta-feira, né? Na quinta não tivemos aula, por falta da internet aqui em casa, mas vocês conseguiram assistir a videoaula introdutória, né? E na aula de hoje nós estamos falando sobre o que vocês leram, né? E viram na quinta e na sexta, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita até então no conteúdo? Tá bem tranquilo? O que vocês acharam do PowerPoint? Dúvida, eu não tive não, só porque no meu trabalho que eu fiz, eu não fiz essas animações diferentes aí em cada slide aí, eu não fiz igual no primeiro texto, depois nos outros de baixo. Assim, eu coloquei um só estilo de animação para cada slide, eu coloquei a mesma animação na letra do primeiro quadrado, eu coloquei no segundo. Entendi. Se você quiser refazer essa parte, sem problemas, tá? É porque o exercício, ele, nessa parte introdutória, né, até mais para que você conheça as animações, as ferramentas, ele pede que você realmente faça um por um, para que você vá conhecendo, né, tanto a ferramenta de transição como animações, tá? O meu também foi desse jeito aí, professor. Depois eu mandei aí na plataforma, aí só dá uma olhada, é o mesmo do dela também. Isso aí eu Ok. também embaralhei. Depois, se quiser refazer, pode só repostar de novo, né? Só fazer a postagem novamente do arquivo, tá? Pessoal, só para a gente finalizar essa primeira parte da aula, tá? Voltando do nosso primeiro intervalo, eu vou passar para vocês como que a gente faz download, né, desses arquivos multimídias, como músicas em formato MP3, arquivos de vídeo em formato MP4, né? Qual que é a diferença do MP3 para o MP4? MP4 é um recurso multimídia de vídeo e áudio. MP3 é só áudio, né? Ou só a música, no caso. Ou, de repente, algum áudio gravado, né? Alguma explicação sua que você pode colocar dentro da apresentação, né? E aí você exporta, né? Traz, na verdade, importa ele para o PowerPoint, configura dentro da apresentação. E aí a gente vai aprender como fazer o download desses recursos, tá? Só para a gente fechar a primeira parte, depois que você fez a sua apresentação, eu vou mostrar para vocês como a gente pode configurar, naquela questão que foi levantada lá no início, né? Você pode configurar ele em loop infinito, ou seja, você não precisa ficar apertando o teclado, né, nem o mouse, né, alguém controlando por detrás para que ele passe automaticamente esses slides, né? Lógico que na apresentação acadêmica ele não é muito utilizado esse recurso, porque depende muito do nosso planejamento de fala, né? De repente, se você planeja uma coisa e na hora acontece outra, o slide está lá, você está falando e o slide vai passando, né? Então, ele não é muito recomendável para esse tipo de situação. Mas para outros, quando a gente está trabalhando com publicidade, né, e etc., que é o caso do outdoor que eu citei para vocês, é algo assim bem interessante, tá? Então, para a gente configurar nesse quesito, né, passar ele para um loop infinito, ele só vai encerrar a apresentação à medida que alguém for lá e interromper. Interromper clicando com o mouse ou apertando o ESC no teclado, tá? Onde que a gente acha essa opção? Aqui em apresentação de slides, a gente tem aqui, né, configurar apresentação de slides, ok? Configurar apresentação de slides. Tipo de apresentação, exibida por um orador, tela inteira, apresentada por uma pessoa, apresentada em um quiosque, né, tela inteira. Tá? Olha só as opções de apresentação. Eu tenho essa opção aqui, ó, repetir até que ESC seja pressionada, né? Apresentação sem narração, apresentação sem animação, desabilitar a aceleração gráfica de hardware. Isso aqui é porque tem algumas configurações
que não deixam você colocar em tela inteira, né? Então, tem algumas resoluções de monitores, de computadores, que impossibilitam aparecer em tela cheia, tá? E aí você desabilitando essa opção, independente da configuração que seja o computador, você já consegue exibir, tá? Então, são raros esses casos, mas pode acontecer, tá? Quando você apertar o F5 e pedir para aparecer na tela inteira, dependendo do computador, pode dar um erro e não ficar em tela cheia. Então, você vem aqui, desabilita a aceleração gráfica, né? Com a questão da placa de vídeo, e aí ele aparece novamente. É lógico que ele vai diminuir a qualidade, porém ele consegue ficar em tela cheia, né? Tá? Mas isso aqui raramente acontece. Fique despreocupado com essa opção, tá? Mas se acontecer, você já sabe onde vir. Então, para que ele fique passando em um loop infinito, o que você precisa fazer? Clicar nessa opção aqui primeiro, ó. Repetir até que ESC seja pressionada, tá? Aqui eu posso avançar os slides manualmente, né? Ou seja, eu vou ter que clicar com o mouse, eu vou ter que clicar na setinha, né? Para que ele passe sozinho, ou usar um intervalo, tá? Já está habilitado aqui. Ok? Vou clicar em OK, certo? E agora eu vou vir aqui, ó. Vou clicar em... Vamos ver minha apresentação. E aqui, usar modo de exibição, intervalo, do começo, apresentar online. Vou fechar esse painel aqui. Clicar aqui em animações. Aqui nas animações, eu posso colocar que essa animação, ele vai acontecer sem eu precisar clicar, né? Então, eu tenho que configurar para que ele aconteça sempre de forma automática com o anterior, né? Ou seja, terminou um slide, apareceu outro, ele mostra a animação, né? Terminou de executar, ele vai para o próximo. Então, eu vou clicar aqui com o anterior, né? E aqui eu posso colocar uma duração para esse tipo de animação, tá? Mas só de eu marcar essa opção aqui com o anterior, já é o suficiente, tá? Deixa eu clicar aqui em painel. Ok. Vou fechar aqui o painel novamente. Apresentação de slides, animações, transições. Certo. Aqui, em transições, eu tenho que desmarcar também, né? Essa opção aqui, ao clicar com o mouse, tá? E aqui em após, eu vou definir um tempo para que esses slides passem, transitem, né? Façam, realizem a transição. E aí as animações também vão executando. Então, aqui eu posso configurar, colocar de 10 em 10 segundos. E posso colocar aqui para que ele aplique a todos, tá? Clicar aqui em aplicar a todos. Vou colocar para apresentar, clicar nesse botão aqui, apresentação de slides, ou tecla de atalho F5, tá? Vamos verificar se realmente está acontecendo, né? De passar sozinho as animações e mudando. Então, basicamente, de 10 em 10 segundos, vai mudando, né? Tem 10 segundos para executar toda a animação, e aí ele passa para o próximo conteúdo. Ele volta para o primeiro, tá vendo? Que não apareceu mais aquela telinha preta. Ele volta para o primeiro.
Aí eu tenho a continuidade da apresentação, né? Tá vendo que já voltou para o início e continua. Só vai interromper quando eu fizer isso aqui, ó, apertar o X no teclado, e aí ele sim interrompe a apresentação e volta lá para o começo, tá? Então isso aqui é como configurar o loop infinito. Se eu não quiser o loop infinito, basta vir aqui em apresentação de slides novamente, configurar a apresentação, desmarco essa opção aqui, né? Repetir até que essa seja pressionada, e aí eu tenho que configurar o tempo de exibição, né? O tempo dessas animações, o tempo dessa transição todinha, né? Se eu quiser configurar um slide com um tempo diferenciado, eu posso. Se eu quiser configurar o segundo para que ele mude, ou se quiser colocar um tempo padrão para todos, eu posso também, né? E aí é você que vai definir esses parâmetros, clicando aqui em transições, né? As animações também são definidas. Procure colocar para que todas elas apareçam sempre com o anterior, né? Então, curiosidades terminou a execução, ali automaticamente aparece esse de baixo, e assim com os demais também, ok? Pessoal, era essa primeira parte do PowerPoint, né? Um introdutório bem resumido, mostrando todas as funcionalidades do programa, né? É um programa que trabalha com animações, transições, tem configurações de apresentação também, design, etc. Alguma dúvida nessa parte inicial da aula? Não, tudo tranquilo. Tranquilo e fácil, né? O que vocês acharam? Gostaram do PowerPoint? Ela é mais fácil, É um mais pouco difícil divertido. do Excel? Ok, pessoal, tranquilo. Então, vamos tirar um intervalo, tá? 8h11 agora, dá uma pausa maior. 8h40 nós retornamos. E aí damos continuidade no nosso assunto de hoje, tá bom? Até daqui a pouco.